Fala galera, bem-vindos aí à comunidade DS. Então essa é a nossa live 1 e eu que estou muito feliz aí de receber vocês na comunidade, da gente começar esse projeto novo. E é um grande sonho que eu tenho de fomentar uma comunidade de projetos de ciência de dados para ajudar a galera a questionar, trabalhar com projeto, criar soluções e se preparar para as vagas aí de DS, tá bom? E o objetivo dessa live é explicar um pouquinho como que a comunidade funciona e a gente já vai começar o nosso primeiro projeto, tá bom? Então, o que é a comunidade DS, né? A comunidade DS ela é uma comunidade focada em produção de projetos de Data Science para portfólio. Então, o objetivo dessa comunidade não é ser só um fórum de perguntas e respostas e tirar dúvida, mas é ser uma comunidade para a gente gerar projetos, aprender com esses projetos e nos capacitar cada vez mais para conseguir fazer os cases técnicos das empresas, tá? E para quem que é essa comunidade? Essa comunidade é para qualquer pessoa, de qualquer nível, tá? Que tenha interesse em aprender Data Science solucionando problemas de maneira prática. Então, se você gosta um pouco da teoria, aqui nessa comunidade eu vou trazer a teoria, tá? Mas a gente vai aplicar a teoria na prática. Então, aonde tem que ser mais teórico, eu vou ser mais teórico. Aonde precisa ser mais prático, eu vou ser mais prático. Então, a gente vai simular realmente um ambiente de empresa, onde a gente tem que gerar valor rápido para a empresa, tá? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer através de lives semanais, através de projetos que podem ser individuais ou em grupo. Nós vamos fazer simulação de entrevistas, como se fosse uma entrevista real mesmo. E eu vou trazer convidados para isso, tá? E eu vou também fornecer mini cursos para poder complementar a formação de vocês. Então, o que vocês podem encontrar nessa comunidade DS? Então, vai ter live de estudos, que é essa que a gente está fazendo agora. E o que a live de estudos vai ser, né? Ela vai ser uma live toda semana, de 1h30 mais ou menos, onde a gente vai desenvolver um projeto junto. Então, vou mostrar para vocês, desde o conceito do negócio, do problema do negócio, até a gente fazer o deploy do modelo em produção. E aí, depois a gente vai começar a utilizar ferramentas. Então, cara, fazer deploy com Flask, depois fazer deploy com Fast API, depois a gente vai usar a AWS Google Cloud, depois a AWS Amazon, depois a Google Cloud. Então, vamos usar algumas clouds, sempre com a ideia de fazer o projeto mais rápido possível para entregar valor. A gente vai variando as ferramentas para a gente aumentar o nosso leque de ferramentas, tá? Outra coisa que você vai encontrar aqui é o projeto do aluno, que vão ser sugestões de projetos mensais, para que a galera da comunidade possa trabalhar ou sozinho ou trabalhar em grupo, tá? Então, eu quero fomentar um pouco de discussões nesses grupos. Então, não vai ser aquele grupo de escola onde um cara faz e os outros ficam olhando. Todo mundo tem que fazer teu código. E aí tem uns grupos de discussão que você pode entrar para discutir, onde eu quero fomentar o compartilhamento de conhecimento ali, tá? Da mesma forma que acontece na prática, no dia a dia da empresa, tá bom? Vai ter live de apresentação dos alunos. Então, quando esses projetos terminarem, eu vou escolher um projeto dentro de todo mundo ali, e aí essa pessoa vai apresentar para o resto da comunidade, como se fosse uma sabatina, que é o que a gente faz mesmo. Então, aí essa sabatina a pessoa recebe sugestões, críticas, feedbacks, para poder melhorar o seu projeto, tá? E aí o melhor projeto do mês vai ganhar alguns prêmios, tá? Eu não tenho camiseta ainda da comunidade, então não vai ser camiseta, boné, essas coisas. Mas o que eu posso oferecer logo de cara, assim, são algumas mentorias, por exemplo, de carreira. Eu posso ajudar a dar uma organizada no LinkedIn para ficar mais atrativo, como organizar um currículo, quais perguntas você espera de uma entrevista de emprego. Posso ensinar alguma coisa mais técnica, como, por exemplo, algum modelo, ou até alguma ideia de programação, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, serão os prêmios aí desses projetos. Vão ter simulações de entrevista, então, simulações reais, o aluno tem uma hora determinada para fazer uma apresentação do case técnico. Eu vou trazer também pessoas convidadas de fora para poder avaliar e dar feedback sobre isso, tá? Uma maneira da gente treinar o storytelling. E vão ter mini cursos de Data Science para complementar a formação. Então, estou pensando em trazer mini cursos de Git, para a gente fazer desenvolvimento de software realmente profissional, a gente usar SQL, então trazer uns mini cursos de SQL, de Python, Storytelling, Airflow, Amazon, a Cloud da Amazon, Cloud do Google, Tableau, Power BI e todas as outras ferramentas que forem surgindo no mercado. Acho que vai ser um lugar legal para a gente testar e colocar em prática. Vai ser legal para mim, porque eu também não conheço todas que existem, mas a maioria daqui eu já trabalhei, então eu consigo passar para vocês alguma coisa, e que eu não souber também eu aprendo ali rapidão e a gente implementa, tá bom? E por fim, cara, eu vou disponibilizar ali uma lista de cursos gratuitos de outras instituições, tá?
que eu tenho uma listinha ali, vou disponibilizar para a galera, quem quiser fazer curso de outro lugar também para complementar a formação, e vou deixar um board de vagas lá. Então, as vagas que eu recebo, eu vou disponibilizar lá, eu vou começar a correr atrás de alguns amigos, alguns parceiros de empresas também para disponibilizar vagas no nosso board. Então, é isso que vocês podem esperar da comunidade DS, tá bom? Bom, e como que você faz para fazer parte dessa comunidade DS, né? Existe um caminho único, tá? O primeiro caminho é você participar dessas lives aqui que tá rolando agora, tá? No YouTube, então vão ter lives no YouTube aberto para quem quiser participar lá. E aí é de lá que eu vou divulgar quantas vagas tem para entrar na comunidade. Vão ter sempre poucas vagas, porque eu quero crescer isso aqui de uma forma mais organizada, então sozinho é difícil lidar com tudo, então ele vai ser realmente passo a passo ali. E para você participar das lives, você precisa se inscrever. Então, você faz a sua inscrição e eu vou te mandar um e-mail com o horário, com a data e o link da live, tá? E aí, esse formulário tá lá no blog, vai lá no blog, entra aqui nessa aba aqui, Live da Comunidade DS. Você vai ver essa página aqui, digita lá seu e-mail, se inscreve, e aí pode esperar que eu vou te mandar o e-mail para o dia que a gente fizer essa live, tá? Para todo mundo, tá bom? E claro, a live vai ter conteúdo muito legal também. Se você não quiser participar da comunidade, achar que não é seu momento ainda, fica à vontade. A ideia aqui também é passar conteúdo para quem também ainda não está na comunidade DS, beleza? Bom, então, bora para nossa live 001, porque essa live aqui, se Deus quiser, vai chegar até 999. E aí a nossa primeira live é o kickoff do projeto, tá? Então, eu preparei um projeto aqui para a gente começar nessas nossas lives. Qual que vai ser a agenda de hoje? Então, a agenda de hoje, a gente vai ter o kickoff do projeto 1, tá? Então, eu vou falar um pouquinho do negócio. Então, como que a gente vai pegar um projeto do Kaggle, vai entender como que é o negócio que essa empresa está inserida, definir alguns KPIs de negócio para a gente poder fazer um modelo para maximizar isso. Então, não vai ser nada solto, não vou pegar um projeto aqui e a gente vai sair fazendo. Eu vou colocar isso dentro de um contexto de negócio, o que a empresa vai ganhar com esse projeto que a gente fizer. Então, essa é a contextualização do negócio, tá? Depois eu vou fazer aqui o primeiro ciclo na prática. Então, eu vou construir aí um pipeline de dados funcional de ponta a ponta, que é para a gente manter uma estrutura. E depois, nos próximos ciclos, nas próximas lives, a gente vai entrando cada vez mais fundo. Então, nesse primeiro ciclo aqui, não vai ser nada muito complicado, que vocês não tenham visto ainda. Eu acho que o maior conteúdo aqui está nessa parte de negócio. Depois a gente vai construir esse pipeline. Só que confia em mim, cara. Quando chegar lá na live 14, se você não pegou essa parte aqui, não vai dar para entender nada, porque esse negócio vai ficar grande, cara. Vai ficar gigante. É um problema complexo, não foi fácil. E ele tem muitas coisas legais para a gente poder aplicar, em termos de tanto preparação de dados quanto de ferramentas, tá bom? E aí vai ter um finalzinho de Q&A. Então, durante a live, eu vou fazendo algumas pausas quando eu finalizar um conteúdo, né? Finalizar um pensamento, uma linha de raciocínio. Vou abrir para umas perguntinhas aí, também dá um tempo de beber uma água. Aí eu respondo umas 2, 3. E aí, se eu não conseguir responder o resto, guarda que a gente vai para o Q&A, tá bom? Lembrando, cara, anota as coisas, pega papel, abre um bloco de notas aí no teu computador e anota as coisas que no final eu vou responder, tá bom? E aí, para a live que vem, o que já está preparado, né? Eu vou mostrar para vocês métricas de dados desbalanceados. Então, isso aqui é um problema super desbalanceado. E eu vou mostrar para vocês quais são as métricas que a gente usa para problemas desbalanceados, o que elas são, como elas são calculadas, o que elas significam, como que você interpreta elas na prática, tá? E qual que é o perigo de você usar uma métrica errada com um dado desbalanceado, tá bom? Então, essa vai ser a live 02. Beleza? E aí, claro que a gente vai implementar as métricas aí na live 02, tá bom? Bom, aí vai ter o Q&A também, beleza, certo? Então, vamos começar então, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui meu terminal, ó, e aí eu vou fazer um clone lá de um repositório que eu criei dentro do GitLab. Esse repositório é só da comunidade DS, tá? Então, ele é privado. Só as pessoas que eu der acesso aqui vão ter acesso a esse repositório. Então, a galera da comunidade tem acesso ao repositório, tá? Aí eu vou clicar nele aqui, ó. Vou fazer um clone disso aqui. Então, eu vou clicar aqui no HTTPS, porque eu não coloquei minha chave SSH lá, tá? Quem já tiver a chave e quiser colocar lá. Quem não tem a chave, depois uma outra live eu posso mostrar como que você gera a chave SSH. Mas a diferença é que aqui você não precisa digitar a senha e aqui você tem que digitar a senha, tá? Simples assim.
Eu vou vir aqui, ó, vou dar um git clone e vou clonar isso aqui. Vocês estão vendo minha tela, né, velho? Boa. Fala, hein, velho, se eu não estiver vendo minha tela, hein? Faz isso comigo. Aí eu vou entrar aqui, ó, dentro do... O terminal tá no tamanho bom também? Tá todo mundo enxergando? Lembrando que quando a Tá bom gente sim. tiver... Oi? Tá bom sim. Legal. Quando a gente estiver fazendo o projeto, se eu estiver fazendo muito lá embaixo os códigos, me avisa que daí eu subo a tela, tá? Porque às vezes para mim aqui tá confortável, mas para quem tá vendo aí não tá tão legal, beleza? Vamos lá então, clonei aqui, ó, não tem nada, só tem um readme vazio aqui, que depois eu vou mostrar numa outra live como que a gente faz um readme bem feito também, tá bom? E aí a primeira coisa que a gente faz é criar uma virtual env aqui, para a gente poder compactar todo o nosso projeto num lugar só. Então, basicamente, a virtual env ela serve para a gente colocar todas as bibliotecas que a gente precisa e pacotes dentro de um mesmo lugar. E aí, um dia que eu falar assim, Tó, Bruno, cara, usa esse projeto aqui para você resolver o problema. Aí, ao invés de eu passar para ele só o código, eu passo para ele todo o ambiente que eu usei, as bibliotecas e as versões que eu usei, que deram aqueles resultados, eu passo para o Bruno e o Bruno consegue replicar exatamente não só o código, mas também o ambiente, tá? Então, a grosso modo, é para isso que serve uma virtual env. É para a gente não ter problema de versionamento de bibliotecas. Para falar aquele negócio, né? Tipo, na minha máquina deu um erro de 1000. Ah, mas aí na tua máquina está dando um erro de 2000, deve ser seu computador. Então, a Virtual Env é para isso. Cara, eu estou te dando o script, o código, e estou te dando também todo o ambiente que eu usei para gerar os meus resultados. Então, a hora que você replicar isso no seu computador com o mesmo ambiente, você precisa necessariamente ter os mesmos resultados que eu, tá bom? Como que a gente faz isso? Eu vou deixar um mini curso aqui na comunidade sobre como instalar o Python, instalar a Virtual Env também, tá? Quem tiver alguma dúvida depois lá no Slack a gente pode tirar. Mas basicamente eu vou criar uma nova aqui, ó, que vai ser a PyEnv, né? Virtual Env. Aí eu tenho que escolher a versão do Python que eu quero, vai ser a 3.8, tá? E aí eu costumo colocar o nome da Virtual Env, o mesmo nome do código, tá? Às vezes fica meio grande, mas, cara, confia em mim que é legal, assim, é fácil de achar quando você tiver umas 30 Virtual Env no teu computador e todas elas chamam VEnv, aí você fala, mano, e agora, cara, onde que é a VEnv desse projeto aqui? Então bota um nome ali que seja fácil, tá? Aí ele fala que já criou, que eu fiz uns testes já, e aí eu vou dar um pyenv activate, aí eu coloco o nome aqui, ó, e aí ele vai ativar para mim. E aí eu estou usando um Mac, no terminal o do Mac chama iTerm, ele tem uns plugins. Esse plugin é o como é que ele chama, velho? É Zenex, eu acho. Uma coisa assim. É um template de terminal, cara. Não, chama Oh My Bash. É bem esquisito o nome mesmo. Aí você abaixa, instala, aí ele coloca essas cores para você, coloca esses negócios. Então, essa é a parte da customização, digamos assim, tá bom? Então, ó, eu criei aqui a minha Virtual Env e agora tudo que eu instalar com essa Virtual Env aqui ativada entre esses colchetes, ele vai instalar dentro da pasta Virtual Env para mim, tá? Então, eu vou conseguir encapsular isso aqui. Aí, a primeira coisa que eu vou instalar aqui, cara, é o Jupyter. Instalar o Jupyter Notebook, porque senão eu não consigo fazer nada sem ele, né? A gente pode usar uma ideia aí, mas você sabe que eu não curto muito. Então, eu vou colocar Jupyter aqui. Eu nem sei se é Jupyter. Deve estar instalado já, mas instalou aqui, ó. Aí o negócio que as pessoas têm perguntado no YouTube, no Instagram também, é como que eu coloco aquelas linhas verdes de execução, tempo de execução, aquelas orelhinhas que você pode compactar os snippets, tá? Você faz assim, ó, você dá um pip install Jupyter underline. Vou colocar mais baixo aqui, acho que está muito alto, não. Vou colocar mais no meio aqui, ó. Você coloca pip install jupyter.contrib.nb. Deixa eu tirar vocês da frente aqui, vocês estão com a cara na minha frente aqui. NB extensions, beleza? Aí você instala isso aqui, ó. E aí antes de rodar, você faz o seguinte, você dá um Ctrl A, vai aqui no começo, ó. Aí você apaga todo mundo aqui. Aí você apaga os espaços aqui, ó. E aí você dá um install. Tem que instalar a extensão depois que você baixa, tá? Aí ele vai dar aqui, ó, tá vendo? Configuração ok.
Aí você instalou as extensões do Jupyter. Aí você vem aqui, ó, dá um Jupyter Notebook. E aí, ó, acho que ele abriu aqui em cima. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Peraí, deixa eu... É que tem um rolê do Tolkien, velho. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Se eu abrir numa aba anônima, ele me enche o... Quer ver? Não, quer ver eu fazer assim também, velho. Isso aí que não tá certo. Vou pegar aqui, ó. Cadê aqui? Vou abrir aqui. Aí vou trazer aqui, ó. Beleza? Estão vendo aí? Beleza. Fechou. Aí aquele negócio que a gente acabou de instalar, tá aqui, ó, NB Extensions, tá vendo? Aí ele já vem pronto para mim aqui porque eu já escolhi, aí lê uns históricos aí, tá? Mas o que eu uso? Eu gosto do Auto Save Time, que é tipo assim, de tempos em tempos ele vai salvando o notebook para você. O Code Prettify aqui, ele se você der um erro muito grande, ele enxuga para você. Então fica aquele negócio, porque o Python é meio doidão para dar erro, né, cara? Ele dá uns erros muito loucos, assim. E você tem que olhar só a última linha no final, porque o traceback dele é horrível. Então, esse Code Prettify, esse Collapse Headings aqui, que é aquele que faz as sessões que eu crio. Que você pode colapsar os snippets, tá? O Code Folding também, o Code Folding é mais para função. Então, se você digitar um def, o nome da função, ele vai aparecer uma setinha do lado. Aí você clica na setinha, ele vai colocar a função como se fosse uma linha só. O Execute Time, para você ver o tempo de execução da célula. Aí eu coloco aqui, esse aqui acho que já vem junto. Esse Hidden Input aqui, eu não lembro para que é, velho. E aí eu uso o Zen Mode para você poder aumentar o notebook ou não. Aí eu vou mostrar para vocês como funciona. E aí eu uso o VI Binding aqui, ó. Então eu uso o editor por baixo do, eu uso o editor VI, né, por baixo do notebook. Aí eu mostro para vocês como que instala também, é super simples, ó. Você vai aqui no VI, Jupyter Notebook, aí tem um repositório de um cara aqui, ó. E aí você só vem aqui, copia e cola exatamente isso aqui no seu terminal. E aí ele vai colocar, aí ele vai habilitar a extensão do VIM aqui. Você clica aqui, aí você consegue digitar usando o VIM no Jupyter Notebook, beleza? Vamos lá, ó. Então vamos para o file aqui. E aí no file eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um new Python 3 para ele criar para mim aqui um notebook novo, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse notebook novo aqui? A gente vai fazer nosso projeto. Então, vou nomear ele aqui, ó. Vou colocar isso aqui como live 001. Aí, vou colocar assim, ó. Live 001, ciclo 1. Vou colocar end to end. Vou colocar end to end, vai. Sou muito bom em nome, vocês vão perceber. Aí como que funciona aqui, tá? Agora a gente vem aqui, ó, vou pegar o desafio aqui, que se eu não me engano é Airbnb Kaggle Predicting Booking, tá? Então eu vou colocar isso aqui. Então esse aqui vai ser o projeto que a gente vai resolver, tá bom? Como que isso aqui funciona? Qual que é o desafio desse projeto? Então, vamos dar uma lida aqui, ó. Até aqui alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Nesse processo até agora? Não? Megro, eu tenho uma dúvida, mas não sei se é para esse momento. É tipo, quando você startou o Jupyter Notebook ali, eu consigo usar o processamento de uma máquina online no notebook que está rodando localmente? Eu não sei se é a hora para essa pergunta, ou se é mais técnica para o projeto. Consegue. É o Ricardo, né? Isso, eu mesmo. Ô, Ricardo, é o seguinte, funciona, cara. Você pode fazer aqui, ó. Por exemplo, é que eu não lembro da minha conta da AWS, não mostrarei para vocês. Mas você entra na AWS, por exemplo, num servidor, onde vai ter o poder de processamento da tua máquina. Aí você, lá dentro do terminal, você dá um Jupyter Notebook, igual a gente acabou de fazer aqui. Só que aí você faz um "-p", que é onde você vai colocar a saída do notebook na porta. Aí você coloca na porta 80, lá tem uma configuração que você tem que fazer. E aí você vem aqui no teu browser, ao invés de colocar localhost aqui, você digita
o endereço IP do seu servidor. E aí você vai receber essa mesma tela que eu estou vendo que a gente está vendo aqui do Jupyter, que é a home, né? Só que agora, ao invés do processamento estar no localhost, na minha máquina, ele vai estar lá no servidor. E aí teu servidor, tipo, você vai estar no fundo acessando seu servidor via URL, vai estar fazendo os seus scripts aqui no browser, no Jupyter Notebook normal, e ele vai estar rodando num servidor que pode ter, sei lá, 96 cores e 320 GB de RAM. Então dá para fazer isso, tá? Entendi, valeu. Imagina. Tinha mais alguém, não tinha? Não? Vamos nessa, então. Então, qual que é o problema aqui do Airbnb, tá? Então, eles falam que aqui... cadê aqui o data? Então, ele fala aqui, ó. Nesse desafio, é dado uma lista de usuários com as suas características demográficas, as suas sessões web, então são navegações que o cara faz no site, tá? E alguns resumos estatísticos de algumas características, tá? Então, eles pedem para você predizer qual país qual país de destino vai ser o primeiro booking do cara do Airbnb. Então, imagina assim, e falando que todos os usuários são dos Estados Unidos. Então, os americanos querem viajar, e aí os caras acabam de conhecer Airbnb, e aí, cara, qual que vai ser o primeiro destino que o cara vai fazer o booking no Airbnb, né? Vai fazer a alocação lá da residência. Então, é essa o desafio. A gente fazer baseado nas características demográficas dos usuários e baseado nas navegações web, se a gente consegue predizer qual vai ser o primeiro país que o cara vai fazer a alocação da casa lá, né? Do cômodo para ele fazer uma viagem, fazer alguma coisa, tá bom? Então, esse aqui é o problema de negócio. Aí ele dá para a gente algumas descrições de como vai funcionar. Então, ele fala que existem 12 possíveis resultados do destino do país que o cara pode escolher. Então, é Estados Unidos, França, e aí tem um monte de outras letras aqui que eu não sei o que é. Mas para a gente são 12 classes. Então, eu estou fazendo um problema de predição onde eu tenho que prever 12 classes. E aí ele dá só uma diferença aqui, né? Que esse NDF é No Destination Found. E tem o Other aqui também, né? Que tá em algum lugar aqui do Other. E aí ele fala que, cara, para a gente prestar atenção que o NDF, que é o No Destination Found, ele é diferente do Other, porque esse Other ele significa que não teve nenhum agendamento que o país está listado aqui. Então, imagina assim, o cara queria ir para o Brasil. Aí não tem BR aqui, ele vai cair no Other. Mas se o cara não decidir nenhum destino, ele é um No Destination Found. Então, eu tenho dois tipos de usuários aqui nesse dataset. Eu tenho os caras que agendaram, que escolheram lá um país para ir, e tem outras pessoas que, navegaram lá, mas ainda não escolheram. Então, no momento que eu fizer a predição, eu tenho que falar para o Airbnb, cara, esse usuário aqui, ele não vai fazer nenhum booking, ele não vai escolher nenhum destino. Porque ou o cara está muito cedo, ou pelo histórico de navegação dele, cara, não está indicando que ele vai fazer nenhum destino, ou ele vai escolher um dos outros 11 aqui, tá bom? Então, é isso que a gente tem no nosso dataset. E aí ele fala que os dados de treino de set, eles foram quebrados por data. E aí no dado de teste, você vai fazer a previsão de novos usuários, cuja primeira atividade foi aqui no dia 7/1, que é o contrário, né? É dia 1º de julho, né? Dia 7 é julho. Então, é 1º de julho de 2014. E aí eles fizeram um update aqui para 5 de dezembro de 2015, porque os caras restartaram essa competição aqui. Essa competição, igual eu comentei, é uma competição que eles fizeram para trazer talentos para a empresa. Então, eles fizeram uma competição lá, soltaram esse problema, a galera meio que competiu, né? E aí os melhores projetos, eu não sei como que eles avaliaram lá, mas os melhores projetos e tal, provavelmente eles fizeram uma proposta de estágio, ou até uma proposta de trabalho, sei lá, como júnior, não sei como que fizeram lá, tá bom? Bom, e aí a gente tem a descrição aqui do nosso dataset, tá? Então, a gente tem aqui o Train User CSV, né? Que é onde estão os dados dos usuários de treino. Tem o Test User CSV, que tem os dados de teste dos usuários. E aqui tem as explicações aqui das colunas, tá? Então, vamos lá.
Tem aqui o User ID, identificador único do usuário. Eu tenho aqui a data de criação da conta. Então, onde o cara foi lá no Airbnb, deu um sign-in, deu um criar conta. Então, eu tenho essa data. Eu tenho aqui um timestamp first active, que é o timestamp da primeira atividade. Então, note que ela pode ser anterior ao date account created e até ao date first booking, porque o usuário ele pode pesquisar antes de fazer o sign up. Então, imagina o usuário chegou no Airbnb, começou a pesquisar um monte de coisa lá, mas ele não fez a conta dele. Então, a primeira vez que ele faz um evento no site, ele vai ganhar um timestamp first active, mas aí, quando ele fizer uma conta, ele vai ganhar um date account create, e quando ele fizer o primeiro booking, ele vai fazer um date first booking, beleza? O date first booking aqui é a data que o cara faz o booking, né, que o evento final acontece. Aí vem as características demográficas do cara. Então, vem gênero, vem idade, vem o sign up method aqui, deve ser um método que ele fez o sign up, e aí a gente vai ver lá nos dados o que é isso, tá? Eu não sei também de cabeça, não lembro aqui. Tem o Sign Up Flow, que é a página que o usuário veio para fazer a assinatura. Então, eu imagino que esse cara aqui seja, por exemplo, landing pages. Então, imagina que a empresa ela tem várias landing pages, que são aqueles barras, né? Então, Airbnb barra Brasil, barra Estados Unidos, barra melhores viagens, sei lá. E aí tem vários lugares para a pessoa fazer um booking lá. Então, eles devem mapear essas páginas e dar um número para elas, ou um nome aqui, e o cara mascarou o nome da página. Mas é da onde o cara veio para poder fazer o sign up, beleza? Tem a linguagem que o cara prefere, internacional. Então, eu acho que é quando o cara vai no site do Airbnb, escolhe qual língua que ele quer ver o site. Aqui tem o canal de afiliado. Então, é o tipo de paid marketing. Como o canal de afiliado funciona? Imagina assim, eu tenho lá o meu curso, né? O Data Science em Produção. E aí tem um canal de afiliado. Que são caras que vendem o meu curso. E aí eles recebem uma comissão por venda. Então, é um tipo de marketing isso aqui, né? Tipo como se as pessoas estivessem me ajudando a divulgar o meu curso, mas a nossa relação é um share entre as vendas que o cara fizer. Então, por exemplo, o Airbnb deve fazer parcerias com muitas outras empresas para divulgar a marca deles. Então, cada empresa tem esse afiliação, tá? Esse affiliate channel. Tem aqui o Affiliate Provider, e aí é onde o marketing é feito, né? Pode ser Google, Craigslist ou uma outra empresa que eles fizeram parcerias. Tem o First Affiliate Tracked aqui, que é o que o primeiro usuário do marketing interagiu antes de fazer o sign up. Então, eu não sei o que é isso aqui, depois a gente dá uma olhada nos dados lá. Tem o sign up app, deve ser que se o cara fez pelo app, se o app do cara era Android, iOS, nem sei se tem Windows Phone mais, velho. Mas sei lá. 2014 aqui é suspeito de ter ainda. Aí tem o First Device Type, né? Então, se o cara tinha um iPhone, tinha um Android, tinha um Zfone. Aliás, o Zfone é muito foda, cara. Quem não tem, eu recomendo, velho. First Browser. Então, os caras tinham um Chrome, um Firefox, Mozilla, Opera. Esses caras. E tem a nossa variável Target aqui, que é o Country Destination que o cara foi parar. Beleza? Então, esses aqui são os primeiros dados do usuário. E aí depois a gente tem os dados das sessions, que é tipo o que o cara fez no site. Então, lá a gente tem o User ID, que é o identificador único que a gente vai poder fazer o join lá no Demographics, tá? Aí, o que tinha lá? Tinha o action que o cara fez, tinha o action type, o action detail, device type e o sex elapsed. Não está escrito aqui, mas das coisas que eu já vi, o que eu acho? O action é tipo o que o cara fez. Clicou, viu, clicou no link, deu um scroll na página, é o tipo de ação. Aí o tipo da ação, tipo o cara clicou no link. Aí o tipo de ação é clicar. Aí o cara viu página, então deve ser uma ação de view. Então são as características macro da action. Isso é bem legal porque vai ser bem útil para a gente na modelagem, tá? Eu vou mostrar por quê depois. Tem o Action Details, que eu não lembro o que é. Device Type, eu acho que é o dispositivo que o cara estava fazendo a navegação, tá? Então, por exemplo, se o cara estava no celular fazendo a navegação, ele vai ter, dentro do ID dele, ele vai ter navegações que ele fez pelo telefone,
E aí, se o cara, no outro dia ele foi lá no computador e continuou, ele vai ter o mesmo ID, e aí vai ter outras navegações agora logada no ID do cara dentro do device computador lá, beleza? E o Sex Elapsed aqui, até onde eu lembro, pelo que o nome fala aqui, é o quanto tempo o cara ficou na página, naquela sessão. Então, o cara abriu uma sessão, ficou 10 minutos, 2 horas, 10 horas e tudo mais, tá bom? Então, esses são os nossos dois principais conjuntos de dados aqui. Aí tem os Megan, countries aqui. Oi. é só um detalhezinho ali, aquela parte ali de First Affiliate Track ali, qual que foi a primeira campanha de marketing que esse usuário teve interação antes de ele fazer o cadastro. Ah, Não sei se é tá. útil saber disso. Não, total. Porque pode ser, sei lá, o cara interagiu com e-mail, interagiu com ad no Facebook, ad no Google, né? Pode ser. Porque tem algumas empresas aí que trabalham com afiliação, que a Hum, comissão ela é paga de acordo com a primeira, tipo, eu não sou tagueado, certo? Eu certo. cliquei no link de afiliado em que o Meigron fez essa campanha para mim, certo? Só que Aham. quando eu decidi comprar, eu cliquei no outro link que apareceu, só que de um outro afiliado, Ah, entende? entendi. Então, tipo, que Daí tem que deu start. atribuir pro primeiro cara, né? Exatamente, é isso. Essa Entendi. parte é isso aí. Da hora. Valeu, Ricardo. Boa. Aí a gente tem algumas aqui, algumas estatísticas do país destino que o cara foi, né? Tem aqui também algumas estatísticas da idade, do gênero e do país de destino. Deve ser tipo assim, mano, a Itália tem pessoas mais idosas, sei lá, a França também. Tem algumas estatísticas assim, tá? E aqui é o sample submission, que teoricamente deveria mandar para eles para poder, tipo, a gente faz o modelo, treina, testa, e aí a gente preenche aqui o sample submission para a gente mandar para eles avaliarem a nossa solução, tá bom? Bom, beleza. Então eu vou fazer o download desse negócio aqui, cara. Se eu não me engano, tem que estar logado, velho. Cadê o negócio aqui de logar? Deixa eu. Aqui não tem minha cara ali, velho. Deve estar logado. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou aqui no train e vou fazer o download desse rolê, velho. Vou fazer o download aqui, ó. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou lá na pasta, que eu acho mais fácil, velho. E vou fazer aqui o dois cliques, ele já faz já descompacta e abre a pasta para mim, tá? Aí eu vou fazer o seguinte aqui. Nossa, meu Jupyter chato, velho. Ah, tá aqui. Vou fazer o seguinte agora. Eu vou aqui, deixa eu fechar esse aqui. Fechar esse aqui também. Esse aqui tá na outra página aqui, ó. Aí eu vou vir aqui no terminal, ó. Vou abrir um novo terminal aqui, Command T. E aí deixa eu dar ficar mais maior aqui. Vou dar um repos e vou entrar lá na página lá do Airbnb First Booking, beleza? Aí aqui a gente tem só isso aqui, né? Aí eu vou dar um mkdir aqui para criar uma pasta e vou chamar ela de dataset, tá bom? Aí eu vou fazer uma cópia lá de downloads e aí é o train user 2 CSV, deixa eu ver, acho que é CSV. Aí eu vou fazer uma cópia lá do train user 2 CSV e vou colocar dentro de datasets, tá? Mas eu vou colocar com outro nome, vou colocar train users. Porque, cara, train é de trem, né, velho? Training é de treinamento. Então, vou colocar aqui CSV. Aí, beleza. Então, a gente tem esse cara lá. Se eu der um command tree aqui, depois vocês instalam, hein? Quem está usando o Linux também tem. Sudo apt-get tree. Aí você consegue ver a hierarquia dos repositórios. Então, é bem legal aqui. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui algumas sessões para a gente começar, tá? Então, eu vou criar a primeira sessão aqui, que vai ser o seguinte, vai ser entender o problema. Então, a gente vai fazer um planejamento de como que a gente vai resolver esse problema, tá? Entender o problema. E aí, depois, eu vou criar as outras sessões lá, que são realmente o que a gente vai fazer para criar a solução, tá bom? Então, vou fazer o seguinte para a gente entender o problema. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Tranquilo por enquanto? Vamos lá. Então, eu vou dividir aqui, ó, um planejamento para a gente resolver esse problema, tá? Primeira coisa é a gente entender o objetivo do problema. Depois que a gente entender o objetivo do problema, a gente vai entender o seguinte.
a gente vai fazer a proposta da solução. Tá? Proposta da solução. Eu vou tirar o ponto e vírgula aqui, cara, porque de programar é meio heresia você colocar C cedilha, né? Os negócios... Aí você vai pra fogueira ser queimado, assim, então... Vou deixar sem C cedilha. Aí é o seguinte, qual que é o objetivo do problema, né? Então, eu vou vir lá no Airbnb lá e vou copiar aquela linha lá, só pra gente ter bastante claro lá. Aqui, ó. You ask to predict country new user first destination will be. Então, vou colocar em português. Vou colocar assim. Previsão do primeiro destino que um novo usuário, sei lá, irá escolher. Também não sou bom em português, então acho que deu para entender aqui. Então, esse aqui é o problema, beleza? Isso aqui é o que a gente precisa entregar para o cara no final. E aí, antes da gente propor uma solução de como que a gente vai fazer isso aqui, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre por quê, cara. Por que a gente vai fazer isso, Lélio? Tá, amigo, porque o cara tá pagando o salário nosso, mas, cara, por que a gente tá fazendo isso, sabe? O que os caras vão fazer com o modelo que a gente está criando, tá? E aí, se a gente estivesse dentro de uma empresa, esse porquê, esse contexto já viria para a gente. Então, o PM, que é o Product Manager, o PO, o Product Owner, sei lá, o Chief Data, não sei o quê, ele chegaria para a gente e falaria assim, gente, está passando por esse problema de negócio, essas métricas estão ruins, a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar. O que a gente, nós, cientistas de dados, podemos fazer para ajudar os caras a aumentar essas métricas? Então, lá dentro da empresa, esse negócio, esse contexto de negócio, ele é dado, né? Porque, no final de contas, você está lá dentro da empresa. Quando a gente está de fora, a gente tem algumas maneiras de tentar entender como que era o contexto do Airbnb lá dentro, tá? E aí é legal que a gente exercita um pouquinho dessa questão de negócio, exercita um pouquinho da questão das métricas, e aí quando a gente chegar numa entrevista e a gente pegar o problema, o desafio técnico da empresa, e a gente fazer essa análise técnica, vai dar muito perto do que os caras estavam passando, e o cara vai falar assim, caramba, velho, como é que o cara sabia disso sem nem trabalhar aqui? Então, essa é a parte legal da gente exercitar aqui as métricas, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar, cara, qual que é o tipo de negócio, qual que é o tipo de modelo de negócio do Airbnb? Alguém sabe aí qual que é o modelo de negócio do Airbnb? Multiplataforma, ele conecta ali pessoas com apartamentos, não sei. Mas qual que é o nome bonito para isso? Marketplace? Isso. Boa, Marketplace. Quem respondeu Marketplace? Quem respondeu Marketplace? Eu. Ah, o Ricardo. Vou anotar aqui, Ricardo, ponto positivo para você na prova, cara. Beleza, então, o Airbnb, cara, é um marketplace. O que o marketplace faz? Ele conecta pessoas que oferecem moradia, vou colocar, oferecem tipo uma acomodação, vai. Oferecem acomodação com pessoas, deixa eu minimizar vocês aqui, mas com pessoas que estão procurando acomodação, certo? Então, esse aqui é o negócio do Airbnb, é esse marketplace, tá? Então, o marketplace, ele tem algumas métricas. Quem leu aquele livro lá do Lean Analytics vai saber. E aí, na grosso modo, o marketplace é a arte, né? É o negócio de você conectar oferta e demanda e você ganhar um FII nessa transação. Então, você pagar para a plataforma para ela te ajudar a conectar, né, demanda e oferta. Bom? Então, eu tenho um lado, que é a oferta. Então, as pessoas oferecendo acomodação, né? Acomodação. Do outro lado, eu tenho a demanda, velho. Na demanda, eu tenho pessoas procurando a acomodação. Certo? E aí, dentro da oferta, a gente tem algumas métricas, né? Então, por exemplo, a gente tem, cara, o tamanho do portfólio.
Então, tipo, cara, quantas acomodações eu tenho? Por estado, por país, por, sei lá, a dimensão que você quiser trazer, tá? Então, esse é o tamanho do portfólio. Outra métrica que tem, cara, é o quão diverso esse portfólio é. Então, é diversidade e acho que eu vou colocar diversidade e densidade de portfólio. Densidade de portfólio. Por quê? Porque eu quero saber se, cara, eu atuo em vários países. Cara, dentro de um país específico, eu atuo em todas as cidades. Ou, cara, dentro de um país eu tenho uma densidade só naquele estado. Então, imagina, sei lá, vamos aí, colocar Itália. Então, imagina que, cara, eu tenho bastante densidade de portfólio em Roma. Cara, vários lugares de acomodações lá em Roma, mas em outras partes da Itália não tenho uma acomodação. Então, se eu olhar no lado da minha demanda, se tiver muitas pessoas procurando por lugares na Itália sem ser Roma, eu vou ter um problema. Eu vou estar perdendo dinheiro porque eu não vou conseguir conectar essas pessoas, tá? Então, eu tenho essa diversidade de portfólio e eu tenho um preço médio, certo? Que é o preço do aluguel que a pessoa vai alugar lá a acomodação, beleza? Então, esse é do lado de oferta. São algumas métricas, tá? Outras métricas do lado da demanda, que é as pessoas procurando acomodação. Aqui do lado da demanda, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, por exemplo, o número de usuários. Então, quantas pessoas estão demandando em determinada região, tá? Eu tenho, por exemplo, o LTV do usuário, que aqui é Lifetime Value, tá? Então, é o quanto o cara vai gastar comigo. Então, tipo, se o cara ficar 5 anos na minha plataforma fazendo alocação de lugares comigo e ele tem um ticket médio, porque ele investiu uma grana para fazer alocação, quanto que eu espero ganhar desse cara? Por que isso é importante? Porque isso me ajuda a definir quanto que eu vou gastar nesse cara, que é o meu client, acho que é cost, que é o meu CAC, né? Cost, não, é client, acho que é client, velho. Client Acquisition Cost, que é o meu custo por cliente. Então, todo o meu cliente custa, cara. Fazer anúncio no Instagram, no Facebook, no Google é um custo. Eu estou pagando para a plataforma mostrar um ad na cara da pessoa e eu estou torcendo para o cara clicar naquele ad e fizer um sign-up comigo, fizer um booking. Então, eu tenho um custo. Campanha de marketing é um custo. Alocação esqueci o nome, velho. Mas a operação é um custo. Então, a minha empresa também é um custo, só que não entra no custo de marketing, tá? Eu vou explicar sobre o custo depois. Então, como que funciona? No fundo, o que o Airbnb quer, né? O Airbnb ele quer ter um revenue, tá? Então, é a nossa receita que a gente chama. Só que a receita, ela tem três níveis que a gente chama, que são as margens de contribuição. Só que cara, isso aqui eu aprendi com um cara do financeiro, monstro, o cara me explicou isso aqui, velho. Mas na empresa como que funciona? A gente tem um gross revenue, tá? Eu não vou lembrar se é gross revenue ou se tem um outro nome aqui, mas eu vou colocar gross revenue. Aí quem estiver me assistindo pode corrigir nos comentários aí. Mas é o seguinte, a gente tem, por exemplo, o preço médio, né? Então, o preço pago pela pessoa pela acomodação vezes o número de clientes. Isso aqui me dá toda a receita, concorda? Ele me dá, tipo, tudo que o Airbnb ganha. Só que o Airbnb ele não ganha o preço médio, porque ele repassa o preço também para a pessoa que está alocando. Então, ele ganha, na verdade, um FII, né? Então, o meu FII da transação, vezes a quantidade de clientes que fizeram essa transação, é o meu gross revenue, é a minha margem de contribuição, é o quanto eu ganhei de dinheiro. Mas aí eu tenho que tirar o CAC, que é o custo que eu paguei para trazer aquele cara. Então, por exemplo, se o cara ele fez uma alocação no Airbnb de R$100, imagina que o Airbnb fica com 10%. Então, ele ficou com R$10 daquela alocação. Só que para trazer aquele cara, ele gastou R$50 no YouTube. Então, ele tem menos 40 naquele cara. Então, quanto mais eu aumentar essa diferença aqui, mais eu trago lucro para minha empresa. Então, o que eu posso fazer nessa conta aqui? Eu posso aumentar o FII, então o Airbnb pode chegar lá e falar, mano, agora eu vou cobrar 20%. Aí eu aumento a receita da empresa. Mas ele pode falar assim, cara, vamos aumentar a nossa base de cliente. Se eu tiver mais gente fazendo booking pelo mesmo FII, eu também aumento
a minha receita. Ou eu posso diminuir o meu custo de aquisição de cliente, que é o meu CAC. Se eu diminuir o meu CAC, eu também aumento a minha receita. Então, o marketplace funciona basicamente assim. Redução de CAC, aumento do número de clientes ou aumento do FII. O FII é uma taxa que aumenta muito pouco, porque se você aumenta, tem um negócio que chama backslash, né? Que é a chicotada de volta. Que é as pessoas pararem de usar o seu serviço porque eles acham que você está cobrando muito caro. Então, você tomar um backslash aqui perigoso no marketplace pelo FII. Mas você pode fazer trabalhar no aumento de clientes. E aí, como o aumento de clientes é relacionado com o CAC, se eu conseguir trazer o mesmo número de pessoas com CAC menor, eu tenho mais lucro. E aí, dado isso, o que a gente pode fazer para fazer o Airbnb ganhar mais grana, como cientista de dados? Eu tenho esse problema de fazer a predição do primeiro destino do usuário. Por que isso é útil? Se eu fizer a previsão desse cara, o que isso é útil nessa equação que está aqui embaixo? Então, imagina que eu tenho os meus usuários lá e eu tenho as horas de navegação e tal, e eu vejo as pessoas que fazem booking, aquelas que não fazem, e eu paguei um X valor para trazer todas elas no meu site. Se eu pegar todo mundo que está no meu site hoje, tirar uma foto e eu fazer a predição, eu consigo saber como que está a minha demanda. Se eu sei como está a minha demanda, eu sei que, por exemplo, cara, eu fiz a predição aqui na minha base e tá dando todo mundo para Itália, velho. Cara, como que tá a nossa oferta lá na Itália? Mano, a gente tá muito ruim lá. Lá tem só uns negócios espalhados, não é meio ponto turístico. Então, talvez por isso que essas pessoas não estão convertendo, porque não está tendo lugar para elas. Aí, o que eles fazem? Fazem lá campanhas para aumentar a oferta na Itália, para fazer com que eles façam essa demanda, porque nesse momento a demanda está maior que a minha oferta. Outra coisa, se eu sei para onde o cara vai fazer o booking, eu consigo dar, por exemplo, um cupom para ele de desconto ou fazer alguma campanha de marketing para poder fazer ele converter. Então, imagina se o cara entrou no site e aí deu uma olhadinha lá nas alocações, e aí o meu modelo falou assim, mano, esse cara aqui, baseado na navegação dele, esse cara vai fazer o booking na Austrália. Aí, quando o cara entra no Facebook, ele recebe um anúncio na Austrália. E, mano, era o que o cara tava querendo. E aí o cara clica no anúncio, converte, faz o booking para Austrália, e aí o meu CAC diminui demais, velho, porque agora eu fui muito mais assertivo. Eu realmente mostrei o ad que o cara queria ver. Então, quando o cara apareceu na frente do cara, o cara clicou, foi pro meu site, fez o booking, aí eu gastei R$10 pro cara, e o cara me gerou um fee de 10% de R$1.000. Então, puta, CAC positivo, esse cara me trouxe grana. Agora, se eu faço a predição de falar assim, mano, esses caras que estão navegando aqui, mano, os caras estão só curioso. É um monte de curioso aqui. Se esses caras são curioso, eu vou lá pro Facebook e falo assim, cara, não mostra ad para esses caras. Ou mostra um ad, assim, mais abrangente, falando da marca, falando das possibilidades de viagem, mas que não é uma campanha cara, porque eu sei que esse cara não está muito preparado para converter agora. Então, eu posso setar estratégias de marketing para fazer a diminuição do CAC e conseguir aumentar o meu gross revenue, minha receita. Ou eu posso pegar, tipo, no Facebook tem aquele lance, né? Se eu pegar todo mundo da minha base, fizer um modelo que faz a predição, e aí mesmo que aquele cara não tenha convertido ainda, mas eu sei que ele vai converter na Austrália, eu pego o endereço de e-mail desse cara, coloco no Facebook e falo assim, Facebook, acha para mim todas as pessoas que são parecidas com esse cara. Aí o Facebook vai achar uma audiência de todo mundo que é parecido, e essa audiência vai ser muito barata para eu anunciar, porque são pessoas que já estão muito mais perto da conversão, tá? Então, mais uma vez, eu consigo abaixar o CAC e aumentar o número de clientes. E aí, essa diferença aqui me dá um gross revenue para a empresa. Beleza? Então, esse é mais ou menos o que o nosso modelo vai ajudar. O que esse modelo funcionando em produção vai trazer de benefício para a empresa, tá? Então, esse é um pouquinho Claro que a gente partiu aqui de vários pressupostos, porque a gente não trabalha no Airbnb, mas eu tenho, cara, 90% de certeza que é isso, velho. 90% de certeza que é mais ou menos isso. Tem aqui umas peculiaridades ou outra, mas, cara, o marketplace é isso. É fazer o balanço entre oferta e demanda. Garante, se eu tiver muita oferta e pouca demanda, eu tô
gerando muito custo. Então, eu gerei muito custo para gerar uma oferta e eu não tenho demanda suficiente. Então, estou perdendo dinheiro. Agora, se eu trouxer muita demanda e não tiver oferta, eu estou perdendo dinheiro, porque esses caras aqui não vão encontrar as alocações que eles querem. Então, também estou perdendo dinheiro. Então, quanto mais equilibrado eu tiver o marketplace, mais eu ganho. Ou mais a empresa fatura. Beleza? Alguma pergunta até aqui? Ficou claro? Beleza, vamos seguir então. Uma vez a gente tem o entendimento do negócio, agora a gente vai propor uma solução para resolver isso aqui, tá? Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer o seguinte. A proposta de solução, ela é simples, né, cara? É fazer um modelo de previsão do primeiro destino de um novo usuário. Então, é isso aqui que a gente vai ter como solução. Como que a gente vai ofertar essa solução para a pessoa? A gente vai fazer uma tabela, a gente vai fazer um gráfico no Looker, no Power BI, no Tableau, seja lá onde for. Ou a gente vai fazer, sei lá, uma API, cara. Então, a gente pode decidir mais ou menos. Eu voto na gente fazer, na verdade, eu vou colocar alternativas aqui, tá? A primeira alternativa, a gente pode, por exemplo, fazer as predições e salvar numa tabela. Salvar em uma tabela do banco de dados. Tabela do banco de dados. Aí essas predições, elas vão ser acessadas pelas ferramentas de visualização. Então, se você vai plugar lá o Tableau, vai plugar lá o Power BI, e o cara vai conseguir olhar, vai pesquisar lá o ID do usuário e vai conseguir ver no final a previsão que o modelo deu para esse usuário aqui. Isso é uma forma, tá? É boa, é ruim? Cara, depende do contexto. Funciona muito bem, mas dependendo de como que é o contexto, não funciona legal, tá? Outra alternativa, cara, vamos fazer uma API, velho. Vamos ser high stakes aqui, fazer uma API que a gente vai fazer o seguinte, o usuário, ele vai passar, então vou colocar aqui, ó, input. Ele vai passar o ID do usuário, então vai passar aqui o usuário e suas características, beleza? E o que ele vai ter de saída? Ele vai ter de saída o usuário e suas características com a predição do destino. Então é isso. Então isso aqui, nosso modelo vai preencher esse pedaço aqui, ó. A gente vai receber isso output, e aí de output a gente vai colocar aqui as usuários, características e vai colocar a predição de destino no final. Beleza? Uma terceira, não sei se tem uma terceira, acho que não tem, cara. Acho que a gente pode servir via API ou pode salvar numa tabela, tá bom? A gente pode fazer dos dois jeitos. A gente pode subir um banco aqui e fazer as predições da tabela, ou a gente pode fazer uma API. Então, vamos fazer uma API porque é mais legal, a gente consegue exercitar outras coisas aqui também, tá bom? Então, beleza. Então, essa aqui é a nossa proposta de solução, tá? Tá todo mundo confortável com isso aqui? Alguém tem uma pergunta? Não? Tranquilo. Tranquilo. Então, beleza, galera. Vamos para a parte onde a gente faz o negócio todo. É o seguinte, eu acho mais ou menos que para resolver esse problema aqui, a gente vai levar mais ou menos aí uns 16 ciclos, tá? Não é um problema simples, tem um desbalanceamento muito forte aqui, um viés muito forte. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso com uma rede neural, tá? Que aí é mais um passo que é um pouco mais complicado, porque rede ela é meio mimada, cara. Ela é meio chatona, entendeu? Nem de tudo ela gosta. Então, a gente tem que ter um cuidado com a rede aqui. Mas eu quero mostrar a dificuldade que é fazer as coisas com rede neural, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu fechar isso aqui. E aí, vamos começar, então, nossos ciclos, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou setar aqui os ciclos, tá? Eu vou colocar aqui ciclo 1, que vai ser o nosso ciclo end to end. Opa, ninguém apertou aqui, ó. End to end.
Aí vamos lá. Então, eu vou até colocar de outra cor aqui, ó, pra gente ver que é o título aqui, tá? Então, vou fazer o seguinte. Vou colocar um font color igual a red, fechar, e eu vou colocar barra fonte aqui, beleza? Eu vou até tirar esse 00 aqui, mano. Vou colocar aqui, 00. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou colocar aqui os imports, tá? Depois a gente... Vou colocar aqui, assim, ó. Eu vou fazer várias cópias aqui. Eu vou colocar aqui os imports. Aqui no 1, aqui no 1, eu vou colocar como data description, tá? A gente vai fazer uma descrição dos dados aqui. Aqui no 2, eu vou colocar aqui, por exemplo, um data, deixa eu colocar data filtering aqui, tá? Filtering. No 3, na seção 3, eu vou colocar aqui data filtering, eu vou colocar aqui, sei lá, data preparation. Eu não lembro a sequência, tá? Mas depois a gente vai fazendo, a gente vai arrumando. Mas é só pra gente ter uma ordem aqui de como fazer, porque depois a gente vai preenchendo, fica mais fácil, tá? No 4, eu vou colocar aqui Neural Network. Vamos treinar uma MLP, tá? Que é uma Multi-Layer Perceptron. Tá? E aí, aqui no 5, a gente vai fazer, na verdade, calcular a performance, vou colocar Neural Network Performance, NN Performance, que é a performance do modelo, beleza?